Olá, pessoal. Nessa aula vamos falar sobre as necessidades de financiamento do setor público, né? Qual seria o objetivo, né? Qual é o objetivo dessa videoaula? Né? Entender, né, os conceitos de necessidades, né, de financiamento do setor público, ou que a gente coloca em sigla como NFSP, e também conceitos de déficit e dívida pública. Conforme Jean Piaget e Allen, em 2016, né, eles afirmam que, na maioria dos países, né, em termos mundiais, há pelo menos duas instituições responsáveis pela divulgação da situação fiscal de cada país. Né? Geralmente, é um órgão que é responsável por organizar as contas nacionais, tá? E outra, né, que é responsável pelas estatísticas, análise de desempenho do setor público, isso mês a mês, né, ou semestralmente, ou anualmente, enfim. Né? Geralmente, né, responsável, no caso, por esse segundo ponto, é o Ministério da Economia, ou o Banco Central, ou os dois órgãos. Né? No caso do Brasil, né, a gente tem o IBGE, que é responsável por organizar as contas nacionais, e tem, né, Secretaria do Tesouro Nacional, ali ligado ao Ministério da Economia, e o Banco Central também, como responsáveis pelas análises, né, e as estatísticas ali, geralmente, né, mensais, né, e acompanhamento do desenvolvimento fiscal do país. Em termos de terminologia, é utilizado, né, o termo governo ou governo, né, no caso de conceito de contabilidade nacional, né, como uma conjuntura agregada, né, das esferas nacional, estadual e federal. Né? Nesse caso, se exclui, né, as empresas estatais, por exemplo, né, pois as contas, no caso nacionais, levam em conta apenas o setor privado. Né? Já quando a gente fala que é setor público, né, aí diverge de governo. Né? Esse termo, no caso, significa todas as esferas do governo, mais as empresas estatais, né, das três esferas também, certo? Então, é importante saber essa diferenciação entre governo e setor público quando a gente está falando de contas, né, e financiamento do setor público, né? Em termos de organização de contas, né, por que a gente não leva em conta só apenas as análises do IBGE? Né? Uma crítica aí, né, do Jean Piaget e Allen, né, é que o IBGE ele apresenta, né, ainda algumas limitações, né, quanto muitas vezes discrepância dos dados, né, a questão temporal também muitas vezes demora muito, né, a publicar, então há uma defasagem dos dados muito grande, o que necessita de revisões periódicas das bases das contas nacionais, e isso faz com que a gente não tenha dados realmente próximos, né, e mais confiáveis para, né, fazer decisões e fazer, por exemplo, o gestor também tomar decisões, né, e fazer escolhas públicas. O resultado, né, geralmente fiscal, né, que é amplamente, no caso, utilizado por analistas no Brasil, discutidos em várias plataformas, jornais, né, e agora redes sociais também, né, é o que a gente chama de necessidade de financiamento do setor público. Né, são essas informações que são, né, divulgadas aí pelo Banco Central. Então, as NFSPs, né, são de responsável principalmente ali do Bacen ou BC, né, que é o que a gente chama de Banco Central no Brasil. Então, os dados do Banco Central ele traz, né, três principais itens, né, os dados do governo central, né, o governo nacional, que é composto pelo governo federal, né, dados do INSS e do próprio Banco Central, além de incluir também, né, a questão dos estados e municípios e as empresas estatais, tanto federais quanto estaduais e municipais, ou seja, então, por isso que é a necessidade de financiamento do setor público, né, porque também inclui as empresas estatais. Então, as NFSPs, elas representam, né, em termos técnicos e claros, a diferença entre receitas e despesas, né? E é importante destacar que não há, né, não é possível muitas vezes o Banco Central identificar as discrepâncias que há dos dados, né, conforme já falado, até pelos próprios dados citados no caso ofertados pelo IBGE, e aí, em muitos casos, é necessário levar em conta também dados de outros órgãos, né, como a Receita Federal, né, a STN e os dados do INSS, para entender melhor como se dá as discrepâncias, principalmente quando a gente fala das três esferas que a gente tem, né, em termos de entes federados. Outro ponto importante, né, quando a gente está discutindo financiamento do setor público, é entender e saber diferenciar, né, poupança do governo com déficit público. Né? Em muitos casos, é possível que eu tenha uma poupança negativa e automaticamente eu também esteja em déficit. Mas, né, os dois itens não são a mesma coisa. Né? Novamente, é importante destacar o conceito de governo, que exclui, né, as estatais, quando a gente comparar a setor público. Então,
levando em conta isso, né, quando eu vou definir poupança, eu levo em conta a receita tributária menos o consumos e os juros da dívida, né? E quando eu estou discutindo déficit, né, o déficit é a capacidade de se endividar, né? Muitas vezes o que se arrecada, né, não necessariamente consegue cobrir os gastos, o governo precisa de outras fontes, né? Então ele entra em uma situação de déficit. Então, a poupança, né, ela diferencia nesse sentido. Então, em muitos casos, eu posso ter uma poupança positiva e mesmo assim ter um déficit, né? Basta, né, que, por exemplo, né, esse saldo seja inferior aos investimentos realizados pelo governo, tá? Então, ter um déficit não significa automaticamente que a poupança seja negativa, né? Até porque, né, como já citado, né, um depende exatamente da receita menos o consumo e o outro depende, né, realmente da equivalência entre o se gasta e o que se arrecada, principalmente, tá? Então é importante destacar esses 2 pontos. Eh, e em termos de necessidade de financiamento do setor público, né, o conceito oficial, né, novamente, né, que é divulgado pelo próprio Banco Central, de NFSPs, inclui o governo e as estatais, né, que é o conceito do setor público, conforme já citado, né, e elas levam em conta a variação do endividamento, né, do setor público. Nesse caso, é o setor público não financeiro, né, tanto em relação ao sistema financeiro, né, nacional, quanto ao setor privado, doméstico, tá? Levando em conta estatísticas fiscais, né, e normas ali do Fundo Monetário Internacional, que é o IFMI, né? O endividamento, quando a gente fala de endividamento, a gente está falando do conceito de dívida líquida do setor público, por que líquida, né? Porque ele desconta os ativos financeiros em poder do setor público, né, automaticamente, né, que seria, né, a dívida que a gente chama de dívida bruta, né? E quando a gente fala, né, que o déficit se refere ao setor público não financeiro, é porque, por exemplo, né, nesse conceito de setor público, a gente leva em conta as empresas estatais, mas exclui, né, os bancos, como é o caso do Banco do Brasil, né, e o BNDES. Então, não são levados em conta, né, nesse cálculo da NFSP. Além disso, né, para a apuração da dívida, né, e consequentemente da NFSP, né, pelo Bacen, são tratados apenas, né, ativos de caráter financeiro. Novamente, eu excluo, né, o setor não financeiro, né, mas em termos de ativos que são contabilizados, eu levo em conta apenas os de caráter financeiro. O que é que isso significa, né? Que em termos de patrimônio líquido, né, ativos reais não são considerados, e é por isso, né, por exemplo, né, que as privatizações, né, quando a gente começa a discutir privatizações, então privatizações, né, estatais, elas não são consideradas receitas. Né? Por que elas não são consideradas receitas? Elas ajudam ali, né, elas são incluídas, na verdade, né, para calcular a NFSP, né, em termos de dívida, tá? Mas elas não são consideradas receitas. Porque tem dois pontos. As privatizações, né, uma empresa estatal, por exemplo, quando ela está em plena, né, operação, ela gera emprego e renda e tem vários estímulos ali para a demanda agregada do país, né, que muitas vezes isso é incalculável, digamos assim, né, e não é levado em conta. Agora, já quando eu vendo ela, né, ela leva é apenas uma transferência, né, de um ente privado para a conta do governo e um valor financeiro. Então, né, ela não é considerada como receita, né, é, devido a essa questão aí, né, de ter um lado ali de impacto na demanda agregada, né, e por outro lado, em termos de venda, ser apenas uma transferência financeira, né? Então, como é que se dá o cálculo, né, pelo Banco Central, né, dessa variação da dívida líquida? Então, tem o delta, né, que significa variação em termos de notação, né? Então, a dívida líquida do setor público vai ser igual às necessidades de financiamento do setor público, né, menos as privatizações, mais outros ajustes patrimoniais. O que seriam esses outros ajustes patrimoniais, né? Os outros ajustes patrimoniais, né, são questões, né, ou cálculos, elementos que impactam a dívida, né, e não estão ligados exatamente à ocorrência de um déficit, né? Exemplos disso, por exemplo, são variações de câmbio, né, que o governo, né, geralmente negocia, né, com os países. Então, há uma alteração no câmbio, é preciso fazer um ajuste ali também no cálculo da dívida líquida do setor público. De forma mais ampla, né, o conceito de déficit público, né, é o mesmo de necessidade de financiamento do setor público, tá, o que engloba novamente as três
esferas do governo, né, a Previdência e as estatais, né, no caso excluindo o Banco do Brasil novamente e BNDES, tá? E aí o Banco Central e a STN definem os déficits em três tipos, né? O déficit primário, né, que inclui todas as receitas, né, mas exclui pagamento de juros, o déficit operacional, né, que é pelo somatório do resultado primário, né, com as despesas com juros reais, né, e exclui somente a parte que extrapola a inflação, e tem o déficit nominal, né, que refere-se ao déficit total do setor público, né, não incluídos todas as despesas e receitas, né, esse é o conceito, né, mais utilizado, principalmente ali a partir do plano real, né, utiliza mais esse conceito de déficit nominal. Então, é importante destacar, né, conforme Matias e Pereira, né, que o déficit público ele torna-se inconveniente, né, quando ele começa a tornar-se uma variável estrutural, né, digamos assim. Então, causa uma elevação da dívida, né, e, consequentemente, faz com que governos, por exemplo, elevem taxas de juros, né. Então, há uma preocupação quanto a isso, até em termos, né, de solvência fiscal dos estados, né, podem ser encaradas, né, também, né, como compromissos, né, por meio de operações de crédito também, né, haja vista que o Estado ele tem, né, essa função também dentro da sua atividade financeira, né. Existem casos de dívidas, né, do Estado que não se encaixam no conceito de dívida pública, isso é importante destacar também, né, que são exceções, né, que é o caso, por exemplo, de precatórios, então o Estado ali é condenado a pagar, né, alguma coisa, alguma quantia especificamente, algum compromisso, né. Então isso não se caracteriza, não se entra dentro da dívida pública, é mais caracterizada como uma questão mais administrativa, né, por ser uma coisa, né, mais eventual, né. Então, alguns autores chamam de dívidas administrativas. Então, há uma preocupação com a dívida, né, devido a essa questão, novamente, da solvência fiscal dos governos, que é a capacidade dele honrar com os compromissos, tá? A competência, né, para tratamento de dívidas, né, do Senado, né, conforme a Constituição, né, então o Executivo faz todas as análises, né, faz propostas também de negociações, mas é competência do Legislativo autorizar, né, inclusive questões, né, relativas a empréstimos, né, por meio do Banco Central ou permissões, né, para elevar ou reduzir liquidez no mercado, tá? E alguns outros fatores econômicos também interferem muito na dívida, né, como já foi citado, por exemplo, o próprio Plano Real em 94, né, fez com que houvesse um controle melhor da inflação, né, soluções ali para as altas inflações que a gente tinha antes de 94, e fez com que, né, inicialmente a gente chegasse a grandes déficits fiscais, né, em virtude ali da redução da inflação. E a dívida pública, em termos econômicos, ela é uma variável que a gente chama de variável estoque. Por que que ela é estoque? Porque ela é o acúmulo, né, de diversos déficits públicos no decorrer do tempo, né? Então, receitas menos despesas, né, sendo os juros ativos incluído nisso, tá? A dívida pública, ela consiste em um mecanismo essencial para a atuação do governo, né, de gerir, né, ela, pois ela permite também, ela está ligada à relação também de oferta de bens públicos por meio, por exemplo, de crédito, de receita, por exemplo, e de gastos também, né. A dívida pública ela se divide em dois grandes grupos, né, é a dívida mobiliária interna, né, e a dívida pública externa. Então, a mobiliária interna, né, é o de emissão do governo no caso, gerar crédito ali, né, para financiar necessidades básicas, né. Então, passivos de governos estaduais e municipais são os mais expressivos, né, nesse tipo de dívida. E a externa, né, com bancos, né, investidores, credores internacionais, né. E é importante sempre destacar, né, a importância entre atingir esse equilíbrio, né, entre a questão fiscal, né, da dívida e o próprio crescimento sustentável do nosso principal indicador de crescimento, que é o PIB, né, a relação que a gente chama de dívida PIB. Então, a gente conclui, né, nessa videoaula, que o resultado fiscal ele é amplamente utilizado por analistas no Brasil, né, e apurado pelo Banco Central, né, que são o que a gente chama de NFSPs, né, do setor público, no caso, né, incluindo as três esferas e as empresas estatais, menos os bancos, né, o BNDES e o BB, né, e elas representam o resultado entre essas receitas e despesas desses entes, né. O Banco Central, em muitos casos, não dá para ver as discrepâncias que há nesses dados, mas pode utilizar dados como já citado do INSS e da Receita Federal, né, para analisar esses pontos mais discrepantes que há nas contas, né. O IBGE
tem todo o problema também, né, de defasagem, né, conforme já citado. As NFSPs, novamente, representam o déficit fiscal, né, do setor público, né, que não levam em consideração as privatizações como receita, como já citado aqui. É possível encarar, né, concluindo, é possível encarar essa dívida pública, né, como um mecanismo essencial para cada governo, né, até porque isso impacta diretamente numa oferta, né, de bens públicos, uma melhor alocação também de recursos públicos, né, haja vista que o Estado também ele não pode ser dependente apenas da arrecadação de tributos. Então, há outras formas também de captação que implicam também aí no gerenciamento das dívidas e na rolagem, né, dessas dívidas também, ok? Então, a gente finaliza essa videoaula, agradeço a todos, né, e até uma próxima.